Olha, a história da Marielle está cada vez deixando mais dúvidas e menos respostas. Ontem, a Globo endossou a versão do Carlos Bolsonaro. Para quem não sabe, o Carlos Bolsonaro fez um vídeo mostrando o registro de todas as entradas e saídas do condomínio onde mora ele e o pai dele. E aí ele mostrava que às 5h13 da tarde o porteiro ele ligou para o apartamento número 65 e não para o apartamento número 58, como diz o depoimento. E ele tocou o som, aparece uma voz dizendo: o Elcio, que é um dos assassinos, tá aqui. Aí a voz diz: pode mandar entrar. E ele manda entrar. Ok, a Globo mostrou isso como se fosse uma verdade absoluta no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, hoje no Bom Dia Brasil, como o Carlos Bolsonaro é aqui uma fonte confiável, extremamente confiável, todos nós confiamos 100% no que diz do Carlos Bolsonaro num vídeo de péssima qualidade que pode ter sido editado ou não, que não foi periciado. Ok, aí veio a procuradora. A procuradora, ela é bolsonarista. Nos comentários, no primeiro comentário está o link para uma matéria do Plantão Brasil, em que eu coloquei várias fotos do Instagram dessa procuradora que mostra que ela é bolsonarista. Ela está com uma camisa Bolsonaro presidente e ela tem inclusive uma foto com aquele deputado que quebrou a placa da Marielle. Lembra do deputado que pegou a placa da rua da Marielle e quebrou no meio? Quando aquele deputado fez aquilo, ele estava fazendo uma homenagem aos assassinos. Por quê? Porque se uma pessoa foi morta, uma pessoa que defendia os mais pobres, que defendia inclusive famílias de policiais que eram mortos, assassinados, e ela ia lá e fazia com que eles ganhassem mais rápido pensão e benefícios, ela era muito respeitada nesse meio, e que lutava contra as milícias. Se ela foi assassinada com tantos tiros, aí ela é homenageada com uma placa, com uma rua com o nome dela. Vem alguém e quebra essa placa em público, está homenageando os assassinos, está dizendo que condiz, que concorda com o assassinato dela. E aí, essa promotora, ela tem foto com esse deputado, assim, toda feliz do lado dele. Como é que essa promotora pode investigar a morte da Marielle? Veja bem, a Marielle foi morta no dia 14 de março de 2018. Só em outubro de 2019, um ano e meio depois, é que foram ver o livro de registros. Outra coisa, quando o porteiro colocou no livro de registros o número 58 ali na casa, que o assassino ia para a casa do Jair Bolsonaro, lembrem-se de uma coisa: isso foi antes da Marielle ser morta. O porteiro não tinha bola de cristal para saber que a Marielle seria assassinada por aquela pessoa. Ele não tinha bola de cristal para saber que o assassinato da Marielle ia tomar proporções internacionais. Ela foi homenageada na França, na Espanha, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar ela foi homenageada. Tem até um parque com o nome dela na França. Ninguém imaginava isso. O porteiro não tinha bola de cristal. Ficam essas dúvidas. Por que ele colocou o número 58? O condomínio tem 100 casas. De todas, ele colocou errado justo o número 58. É tão assim comum que o porteiro, sempre que vai um miliciano assassino, ele erre e coloque o número da sua casa? Imagina. Não é comum. É uma coisa que tem que ser investigada. Mas por quem? Por uma procuradora que bajula o deputado que quebrou a placa da Marielle, uma procuradora. Tem foto dela lá dizendo que se emocionou com o discurso de posse do Bolsonaro, que agora o Brasil vai. Tem foto dela dizendo Lula tá preso babaca e coisas do tipo. Como é que essa mulher pode investigar o caso Marielle? É uma vergonha, é uma vergonha. A gente tem que fazer aqui, espalhar essa matéria, espalhar essas fotos para todo mundo e exigir que ela seja afastada do caso, que coloque um procurador sério, uma pessoa séria, uma pessoa que vai lá para investigar. Porque a Marielle foi morta em março de 2018, só em 2019 foram ver o livro, um ano e meio depois, o livro para saber quem entrou e saiu do condomínio onde morava o assassino, que coincidentemente é vizinho do Bolsonaro, que coincidentemente faz parte da milícia, cujo filho do Bolsonaro, o Flávio, empregou a mãe e a esposa do chefe da milícia. E que o Queiroz, não o Elcio Queiroz assassino, mas o Fabrício Queiroz, o assessor do Bolsonaro, aquele que emprestou dinheiro para a primeira-dama, que pagou dinheiro para a primeira-dama em cheque, o Queiroz disse que empregou a mulher e a mãe desse miliciano, do chefe dessa quadrilha que matou a Marielle. Ele disse que empregou para ajudar a família que estava passando por necessidade. E na época passava sim por necessidade, porque ele estava preso por assassinato. E aí o Queiroz, usando o Flávio Bolsonaro, vai dizer que o Flávio não sabe, né? Mas ele é responsável, empregou familiares do chefe da quadrilha, que é o senhor Adriano de Nóbrega, apontado por todo mundo, eu não sei o Thiago que digo, são todos, que ele é o chefe do escritório do crime. Aí
ficam essas perguntas. A Globo não fez essas perguntas. Tem gente que diz, a Globo se acovardou porque o Bolsonaro falou da concessão. A Constituição diz, o Portal do José, que é um excelente canal, disse ontem, a Constituição diz que para você cassar a concessão de alguém, precisa de votação no Congresso. O Congresso não vai votar contra a Globo. Tem vários deputados e senadores que inclusive são donos de afiliadas da Globo, ou são sócios de afiliadas da Globo em suas cidades, em suas terras natais. E vários têm rádios e TVs em suas terras natais, mesmo que não sejam da Globo, e é uma camaradagem, ou como se fosse um sindicato deles, é uma classe que se protege. Então eles não vão nunca caçar a concessão da Globo, a não ser que o Bolsonaro faça uma ditadura. E aí, se ele fizer isso, ele vai precisar dos militares e vai ter escândalo, porque hoje em dia tem internet, a gente não está mais em 1964, que ele faz o que quiser, que a Globo, no caso em 64, a Globo apoiou a ditadura e ganhou muito com isso. Não tem mais, não adianta isso. O povo não é tão burro, o povo não é tão manipulado. Não que fosse burro antes, mas não é tão manipulado. Porque hoje tem internet, hoje tem eu aqui falando, tem outros tantos falando, tem Twitter, tem Facebook, tem o mundo inteiro, a gente se conecta com o mundo inteiro e a gente denuncia se ele tentar uma ditadura. Ele sabe que não há clima para isso, mas ele faz o que quer, ele fica impune e tem uma procuradora que, para vocês terem ideia, demorou 1 ano e pouco para ela ir a procuradora no caso não, mas para a polícia ir fazer busca e apreensão na casa do assassino da Marielle. 1 ano e pouco. Quantas provas ele não ocultou em 1 ano e meio? E a Globo começou a dar... Por que a Globo faz isso? A Globo morde, assopra, a Globo vai batendo aos poucos, a Globo ganha muito dinheiro com a audiência, a Globo está felicíssima com o Paulo Guedes, a Globo sabe que caindo o Bolsonaro, entra, seja o Mourão, o Rodrigo Maia ou qualquer outro da direita, vai ter um Paulo Guedes dele, vai ter um outro ministro de direita que vai aprovar todas as reformas, e a Globo sabe que o Bolsonaro já foi descartado. Quem descartou o Bolsonaro não foi a Globo, gente, foi o mercado financeiro. O Bolsonaro não dá mais lucro. A bolsa pode até continuar subindo, o dólar cair um pouco aqui e ali, mas o Bolsonaro não dá lucro, porque um presidente desse não dá lucro a longo prazo. E o mercado é investimento, gente, é investimento. Eles querem dinheiro a curto prazo, não é a médio nem a longo, é a curto prazo. Então eles sabem, gente, a longo prazo, 2, 3 anos, o Bolsonaro, tchau. Então a Globo começou, a mídia corporativa, que é sustentada não pelo governo, veja bem, a verba governamental de propaganda para a Globo equivale a menos de 2% de todo o faturamento de propaganda da Globo. Não é nada para eles, é dinheiro que cai do bolso, eles não estão nem aí. Não paga nem o salário das estrelas deles. O que a Globo quer é a propaganda dos bancos, das grandes empresas, das corretoras, das multinacionais. Eles é que sustentam a Globo. São eles quem sustentam a Globo. Então, a Globo, eles sabem que mais 2, 3 anos de Bolsonaro não dá lucro. Então a Globo começou a descartar, a mídia corporativa começou a descartar. Agora, volto a fazer a pergunta. Por que o porteiro colocou a casa 58? Por que a polícia... Essa pergunta eu já vou dar a resposta. Por que a polícia demorou 1 ano para ir na casa do assassino? Por que a polícia demorou 1 ano e meio para ver o livro de quem foi no condomínio no dia da morte dela, nos dias anteriores da morte dela? Por que a polícia, veja bem, por que a polícia demorou 1 ano e meio para fazer a perícia dos áudios? É engraçado que a perícia dos áudios, a matéria da Globo dizia, a matéria que acusou o Bolsonaro dizia que a polícia está fazendo a perícia dos áudios. Menos de 2 horas depois, o Carlos Bolsonaro tinha todos esses áudios. Como é que o Carlos Bolsonaro conseguiu o registro de todo mundo que entra e sai de um condomínio? Cadê a privacidade das pessoas? Aqui no prédio onde eu moro, os meus vizinhos, a gente não tem acesso a todo mundo que entra e sai, e aos áudios das conversas. Quer dizer que se um vizinho do Carlos Bolsonaro pede um Uber, pede uma pizza, o Carlos Bolsonaro tem acesso a todos esses áudios? Como é que ele conseguiu isso? E como é que ele conseguiu isso antes da polícia? Porque a matéria da Globo diz que a polícia estava fazendo perícia. Aí o Carlos Bolsonaro foi lá ele mesmo e tinha tudo que a polícia não tinha? E aí no dia seguinte a polícia diz, não, agora acabamos a perícia. É uma coincidência muito grande que eles demoraram 1 ano fazendo a perícia, ou sei lá quanto tempo fazendo essa perícia, e ela acabou justamente no dia seguinte à matéria da Globo que mostrava o envolvimento do Bolsonaro, o possível envolvimento do Bolsonaro. São muitas, mas muitas perguntas sem resposta. A resposta de várias dessas perguntas é: a promotora é bolsonarista. A promotora é
bajulou o deputado que homenageou os assassinos quebrando a placa da Marielle. Isso já está provado, é só ir no Instagram dela e ver. Então a gente sabe por que não foi investigado. E aliás, essa promotora, deveria ter sido investigada, porque se fica provado que ela não quis investigar, que os promotores estão fazendo corpo mole, isso é um crime chamado prevaricação. Isso é crime da cadeia. Então, a gente tem que pressionar para que ela seja afastada e que seja investigada essa promotora, sim. Não pode deixar da pizza, porque assim, é pouco a pouco, vai dando pizza aqui, vai dando pizza ali, e o Brasil vira uma ditadura, porque não se investiga um assassinato aqui, não se investiga outro ali, uma pessoa é calada ali, o Eduardo Bolsonaro tá prometendo ditadura, já é a segunda, terceira vez que ele fala que vai fazer uma ditadura, e nada muda. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Não esquece de ir nos comentários e ver a matéria. Vai estar no primeiro comentário que mostra as fotos dessa promotora e como ela é bolsonarista. E vamos espalhar isso para todo mundo para ver se coloca uma pessoa séria para investigar o assassinato da Marielle. Eu não estou dizendo que foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle, eu nem posso dizer isso. Eu não sou investigador, mas tem que chegar em quem fez isso e prender essa pessoa. E aí sim a gente pode falar, teve justiça. É isso, gente. Falou.